Bora trabalhar! Essa é a nossa aula de número 29 do nosso quarto módulo, né? Nesse quarto módulo, a gente vem falando, nós estamos falando sobre a consolidação do hábito a longo prazo, no sentido, traduzindo isso, na ideia de usar autores e exemplos de linhas de abordagem de hábito que consiste em mudança de mentalidade, né? Por que disso? Porque nos outros módulos, a gente chegou a um ponto que, no terceiro módulo, a gente começou a discutir possibilidades e ferramentas de como criar hábitos. Né? Porém, alguns autores entendem, né? Então, muitos autores fornecem essas ferramentas, porém, outros autores entendem que também, se não houver uma mudança na forma com que você entende certas coisas em relação ao exercício, entende certas coisas em relação à alimentação, não dá para garantir que a mudança vai ser duradoura, tá? Então, lá na aula 27, nós falamos de um método que era da Michelle Seeger, onde basicamente ela propõe que a gente tem que deixar de ver a prática regular de exercícios como uma obrigação essa que geralmente está buscando coisas abstratas como baixar a glicemia, baixar o colesterol, ter saúde boa, não ficar doente. Claro que são coisas importantes, mas o corpo não entende assim, né? E passar a buscar coisas como entender o exercício como algo prazeroso, que me traz vantagem agora, nesse momento que eu estou fazendo, além das vantagens de saúde que vão vir como consequência, né? Porque o corpo, segundo a ideia dela, o nosso organismo, ele decide pelas emoções. Né? Então eu tenho que internalizar, ressignificar a ideia de que o exercício não é uma obrigação, que o exercício é um dom. E ainda ela falou também a ideia de que, a partir do momento que eu entendo que esse presente, que é o exercício, me prepara, reduzindo meu estresse, me energizando, me deixando mais feliz, para que eu exerça os papéis que são importantes para mim, cada um tem os seus, né? Que a pessoa exerça seus papéis sociais, enfim, todos esses papéis, você sustenta a ideia do exercício. Na aula anterior, na 28, a gente entendeu a ideia de desconstrução da fome, entendendo como fome compulsiva, comer emocional, onde o autor propunha que ele explicava originalmente do porquê a gente tem a tendência de associar emoções com comer, né? E aí ele, na proposta dele, a ideia para quebrar isso é atenção plena. É toda vez que você tem um episódio de fome compulsiva, um episódio de desejo incontrolável, até uma recaída, é você dissecar esse ato, olhar para ele como se você fosse eu até falei na hora lá, terceira pessoa, né? Não sei se você está acostumado, mas quem gosta de videogames e tal, depende, de videogames de tiro, às vezes você está ali, né? Você, aquela situação que parece só um revolvinho você atirando, e às vezes você está vendo o seu avatarzinho atuando no ambiente. Então, primeira pessoa, terceira pessoa, mas de uma forma geral, o que eu queria dizer naquela aula é o que o Judson lá propõe para desconstruir essa fome é sair fora de você, não é sair fora, analisar a experiência como se você estivesse vendo ela de fora. E aqui na aula 29 a gente vai falar mais uma proposta sobre alimentação, que é a ideia de comer intuitivo. Tá? Aqui, então, enquanto, por exemplo, o Johnson lá, ele propunha a ideia de você analisar os episódios de comer compulsivo, aqui a ideia é que você fique o tempo todo atento a sinais do seu corpo. O Judson lá, ele falava, olha, quando acontece um episódio de compulsão, você disseca ele, presta atenção, etc. De modo geral. Aqui a ideia é voltar para as origens, né? Como assim voltar para a origem? Se você pegar, por exemplo, tanto na proposta do Judson, lá já estava incluso que às vezes as pessoas não tem mais, não sabem mais quando tem fome, quando não tem. Por exemplo, no episódio 20, a gente falou que na aula 20, né, tinha o comer, a fome fisiológica e a fome emocional. E a gente distinguiu, uma tinha características corporais, outra não tinha. Mas aqui, segundo as autoras do comer intuitivo, as pessoas perdem essa capacidade de distinguir uma coisa da outra. Então você vai fazer um retorno. Tá? Então, por exemplo, nesse livro Nutrição Comportamental, um livro bastante interessante, eu recomendo quem gosta dessa área e está interessado, né, por exemplo, quem é nutricionista, que conhece mais sobre essa área, é interessante para quem está no curso ou querendo aprender como mudar os hábitos para emagrecer.
como funciona como uma referência da onde eu tirei a ideia, para falar, esse cara é maluco, ele fica tirando isso da cabeça dele, né? Então, nesse livro, ela fala da ideia de intuição. Então, aqui nesse livro, a gente tirou a ideia de intuição. Então, intuição, ela fala, tipo uma intuição, segundo aí, tanto na filosofia e na psicologia, é a capacidade de você saber algo sobre algum objeto, alguma coisa, sem necessariamente usar o raciocínio, tá? Então, eu olhei lá, a comida, e tem todo um conhecimento que eu não precisei usar o meu raciocínio, minha forma lógica. Então, ela fala, ó, o filósofo, né, o Henry Bergson, intuição é a apreensão imediata da realidade por coincidência com o objeto, quer dizer, ele sabe do objeto sem ficar racionalizando sobre ele. Isto é, o conhecimento que penetra o objeto sem que você fique analisando, né? Você sabe, ou eu sei. Então, traduzindo isso para a questão da fome, eu sei que eu tenho fome, né? Não precisa ficar pensando, eu sinto a fome, eu sei que eu tenho fome agora. E a psicologia também diz que a gente, né, além da filosofia, a psicologia que vem, inclusive, ela também, da filosofia, ela tem também, no seu campo de conhecimento, a confirmação que o ser humano possui essa capacidade de compreender os fatos sem correr obrigatoriamente à racionalidade. A gente está falando. Mas o comer intuitivo, propriamente dito, veio dessas duas nutricionistas, a Evelyn e a Elise, né? As duas aí que fizeram esse livro, Comer Intuitivo, a revolução do programa que funciona, né? E tem pesquisa sobre esse comer intuitivo, e basicamente esse comer intuitivo é isso. Então tem alguns princípios desse comer intuitivo, né? Então, por exemplo, rejeitar a mentalidade da dieta. O que é isso? A gente geralmente tem, a gente vive com aquela mentalidade, né? A questão social que impõe a gente, né? A gente fala assim, meu, você está comendo algo que não pode, isso é proibido. Então, o controle social e o consequente mal-estar que atravessa a nossa experiência na alimentação e com o corpo. Quer dizer, como existe aí na sociedade uma pressão, você tem um certo corpo, uma certa aparência, a gente tem um negócio chamado mentalidade da dieta. Toda vez que a gente come algumas coisas, a gente tem culpa. Então, tá falando aqui, ó, a maioria não sabe o que gosta de comer, o que é fome ou saciedade, ou quando sente. Esses são os sinais internos básicos da alimentação, né? Então, por essa questão da gente ficar tão pressionado com o corpo que a gente deve ter, com aquilo que a gente acredita ou falam pra gente que não é bom comer, chocolate é uma coisa maligna, não coma isso, não coma aquilo. Então, essa mentalidade da dieta tá tão presente que a gente até esquece o que gosta de comer, o que é fome, quando está saciado, né? Então, o comer intuitivo, uma das ideias é rejeitar essa mentalidade e voltar a perceber essas sensações. Então, a relação com comida sofreu uma enorme perturbação nas últimas décadas, advinda da regulação das ideias de beleza, do crescimento da população industrial, dos alimentos, da cultura, né, de massificação. O que ele está dizendo? Né? Crescimento da indústria de alimentos, da massificação da cultura. Então, isso está dizendo o que para a gente? Olha, as pessoas, em função da indústria da alimentação, um monte de informações científicas, às vezes parece que são contraditórias para quem não está no meio, algumas são até se mostram não tão corretas, porque isso, inclusive, está na própria ideia da ciência, né? O conhecimento científico, segundo todos os critérios da ciência, ele é algo que pode ser, ele é verdadeiro até que algo não diga que ele é falso, né? Então, novas evidências podem mostrar que aquilo que a gente entendia hoje não é bem assim, a gente estava vendo de uma forma limitada. Então, por um exemplo clássico é a ideia do ovo. Durante anos e anos as pessoas falam, não come mais que um ovo por semana, mais que um ovo por dia, ovo é mal, e hoje é um mito, hoje é um mito a ideia de que o ovo aumenta o colesterol, tá? Então, um princípio é rejeitar essa mentalidade da dieta, um outro princípio é honrar a fome desse comer intuitivo, que é o quê? É preciso, a gente já falou aqui, em outras aulas já falou isso, né? É preciso ter horários padronizados e perceber os sinais da fome, né? Que já tinha lá na aula 20, né? Ele está dizendo aqui, perder energia, desatenção, dor de cabeça, ruim da barriga, inclusive naquela situação. Até a gente comentou a ideia de não ficar faminto, porque ficar faminto poderia levar a um desequilíbrio, comer demais. Então é importante evitar ficar faminto aqui, ó, pois os sinais físicos nesse momento estão tão intensos que haverá dificuldade em identificar tem que separar o que se quer comer ou não quando está saciado. Tá? Então, honrar a fome é o seguinte. Então, rejeitar a mentalidade da dieta, honrar a fome, fazer as pazes com a comida, é isso que é importante, né? É a permissão incondicional para comer, algo muitas vezes mal compreendido pelos indivíduos e também pelos profissionais da área da saúde. Ou seja,
aqueles indivíduos que falam, não coma isso, é proibido, né? Tá muito ibope, né? Quem tem canal no YouTube, quem usa o Instagram de forma profissional, é assim, 5 alimentos proibidos. 5 alimentos que não se deve comer de jeito nenhum. Essa coisa, né, leva geralmente a pessoa a ter uma questão de viver em guerra com a comida. Ah, não posso comer isso, é mal, não sei o quê. E não é a verdade isso, né? Então, pensar na situação. Não quer dizer que a pessoa ó, deve comer o que quiser em qualquer momento, sem nenhum critério, não é isso. Estou falando para você comer uma caixa de bombom, mas falar que você nunca vai comer chocolate, que você não pode, que é proibido, é demais, né? Mas que a pessoa deveria fazer perguntas como: quero realmente comer tal coisa? Né? Estou precisando, ou não estou comendo por motivo emocional, quero mesmo, estou com vontade, né? Enfim, fazer as pazes com a comida e entender que, sim, existem alimentos que não são tão, vamos dizer assim, não devem ser comidos com tanta frequência, dada a composição, a ser muitos calóricos, etc. Deve ser comido com mais economia, com mais parcimônia, mas que são alimentos que podem estar presentes na sua alimentação, não tem problema nenhum. Tá? Então, cuidado com esse do proibido. Sentir a saciedade é um outro princípio do comer intuitivo. Né? Envolve aprender a escutar os sinais internos do corpo, de que a fome já foi atendida e atender o que realmente é confortável. E entender o que é estar saciado. Então, é isso que acontece muitas vezes, né? Por exemplo, o pessoal diz assim, não coma muito rápido, e a gente já comentou, aquele comer distraído. Ah, eu estou comendo e estou vendo televisão, estou comendo e estou no celular. Gente, o mastigar, o deglutir, todos, desde a visão do alimento, o pôr na boca esse alimento, mastigar, engolir, e esse alimento passando pelo estômago, indo para o intestino, tudo vai dando sinais hormonais, sinais nervosos, para o seu cérebro dizendo que você está saciado, tá comendo. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, entendeu? Vai ficar claro esse exemplo. Imagina que você almoçou. Então, vamos imaginar que você almoçou e você almoçou porque você realmente estava precisando de energia. Então, o seu corpo estava dando sinais de fome. Tá? O corpo estava dando aqueles sinais internos de fome. Tudo bem, você foi lá, se alimentou legal, acabou de comer. A questão que eu te pergunto é, você estava com fome, a sua fisiologia estava dizendo, olha, está faltando energia. Aí você comeu. Você concorda comigo que, independentemente de você ter levado meia hora ali para comer, etc., que assim que você acaba de comer, assim que você para o almoço, aquele alimento ainda não foi digerido, não foi absorvido. Você concorda comigo? Ou seja, olha o que eu estou dizendo. Você estava com fome, estava tendo sinais fisiológicos, estava com fome, mas você parou de comer antes de literalmente usar a energia daquilo que você acabou de comer. Entendeu o que eu falei? Quer dizer, você estava com fome, seu corpo dizendo, ó, coma, você precisa. Só que você interrompeu o almoço antes daquele alimento ser totalmente processado. Ué, mas é claro que isso acontece no sentido, porque você não vai ficar comendo 3, 4 horas até, né, processar tudo, não é isso? Mas você tem que entender que nessa brincadeira de parar de comer antes do alimento ter sido totalmente processado, existem mecanismos antecipatórios dizendo, ó, fica tranquilo aí, para a fome. Ele já comeu o que precisa. Ele já está saciado. Então, são os mecanismos. Então, quando você come muito rápido, não mastiga, não presta atenção, você acaba não dando tempo para esses sinais começarem a funcionar e acaba comendo demais. Tá? Então, essa ideia do não comer distraído, tá, prestar atenção, faz parte também do comer intuitivo, sentir. Então, as pessoas estão muito acostumadas de comer em certo horário, comer mecanicamente, comer respondendo e-mail, aquela coisa que a gente falou lá da última aula do módulo 3, que era lá, né, o seu trabalho está te engordando, falava lá, por exemplo, não coma na sua mesa de trabalho, faça um ritual, saia, vá comer num lugar onde é para comer, marque esse intervalo, porque senão a pessoa não distingue um evento do outro. Como distraído, isso engorda. Tá? Descobrir o fator dessa satisfação, que é isso? Enfatiza duas questões. Que alguns alimentos nos deixam satisfeitos por mais tempo, demoramos para sentir fome e pensar em comida, e é preciso encontrar também satisfação por meio da comida, não apenas usar para matar a fome e se nutrir. Então, essa coisa que está dizendo aí é o seguinte, a gente tem que entender que sim, quando a gente come alguns alimentos, eles fazem a gente sentir fome, ficar saciado por mais tempo. Então, por exemplo, às vezes você vai lá e come carboidrato sem muita gordura, né? Macarrão, pão, certo? Você sente fome mais rápido. Enquanto outros alimentos são mais calóricos, tem mais gordura, demora mais a ser processado,
demora mais tempo para você sentir fome. Então isso é normal. O que ele quer dizer aqui nesse item? Não é assim, você não é obrigatório que sim, comi, daqui 2 horas já tem que ter fome. Ou, nossa, mas eu comi faz 1 hora, já estou com fome. Ué, você pode ter comido alguma coisa que não era tão calórica, que foi processada muito rápido. Ok, então perceber isso. E ao mesmo tempo, mas como é que você vai então, ter certeza que é. Primeiro, então, você tem que ter conhecimento, que existem diferenças de tempo, tá ok? Segunda coisa é você saber que está, quando você sentir então a vontade de comer, é entender que você tentar parar para perceber que você não está comendo, por exemplo, para saciar alguma frustração, né? Então, você está comendo para se nutrir, para matar sua fome, tá? Então, aqui ele está dizendo assim, ó, então quando você sentir a fome, o item 2 é assim, aproveite a comida, não coma como se fosse algo mecânico. Então tá bom, comeu, cada alimento, cada preparação vai ter um tempo para sentir fome, e além disso, quando você consumir o alimento, vai consumir qualquer tipo de alimento, entenda que a comida tem que se dar satisfação, tem que ser um evento, né? Existe um negócio que o pessoal chama de paradoxo francês, né, que era a comparação que tanto os norte-americanos como os franceses, já um tempo atrás, os franceses agora não sei como está, parece que está engordando também. Mas assim, os americanos saíam nas grandes cidades, paravam, desciam rapidamente do escritório, como já discutiu lá na última aula do Model 3, iam comer de qualquer jeito. Então, não tinha uma parada, não tinha um cerimonial, não tinha aquele momento de conversar, e comiam. Enquanto os franceses iam lá, paravam, comiam devagar, conversavam. Isso, gente, é interessante. Quando eu fui, no período que eu fiquei na Itália, lá no laboratório, eu via muito isso, era muito engraçado, porque todos eles combinavam, sempre que possível, ia uma galera, de todos os laboratórios iam comer num grande refeitório. E era interessante porque eles levavam todas as comidas, aí todo mundo abria e tal, aí combinar, que é isso, que é isso. Eles não levavam muita comida, tá? Levavam a comida, sempre comiam, tranquilo, conversando e tal. Aí paravam de comer e ficavam um tempão ali ainda, ou seja, eles faziam 1 hora de almoço, vamos dizer assim, né? Então eles comiam um certo tempo, devagar, tranquilo, sem pressa. E o resto do tempo do almoço era confraternização, conversa, discussão, coisas nada a ver. Então, isso ajudava com que as pessoas se alimentassem de forma saudável, diminuísse o estresse, o exercício, daqui a pouco acabava todo mundo voltava para o trabalho. Tá? Então é isso, descobrir o fator da satisfação. Entender que alguns alimentos fazem você sentir mais, for mais rápido, outros demoram mais. E outra coisa é se satisfazer com a comida, não usar a comida simplesmente como o tigo lá que eles falavam, comida, como algo mecânico. Não, comer de forma satisfatória. Então, eu trouxe uma massa, eu vou apreciar essa massa, eu vou comer. Tá? Então a importância de descobrir a satisfação é que quando ela é considerada, come-se menos. A experiência para mim na Itália foi incrível isso aí. Tá? Lidar com emoções sem usar comida, a gente já falou bem na ideia do comer emocional. Evitar o desequilíbrio que ocorre quando a comida é usada para tapar buraco. Isso aí, vai lá na aula 20 e está muito melhor explicado, tá? Mas é também um ponto do comer intuitivo. Respeitar o seu corpo, tá? Então a imagem corporal é definida como uma figura que tem das nossas mentes, do nosso tamanho e forma, mas não é apenas como um indivíduo se vê. Então a gente tem um negócio chamado imagem corporal, né? As pessoas têm uma imagem nossa, né, como as pessoas nos veem, mas nós também nos vemos de um jeito. Então, respeitar essa imagem corporal, né, como eu me vejo e tal, e aceitar, respeitar, claro, eu estou saudável, certo? Mas aqui entra muito aquele componente das vezes a gente tem um corpo lá que a gente considera ideal, né, o corpo do ator, da atriz e tal, e aí você começa então começa a associar sentimentos, para falar assim, conceito envolve sentimentos associados a características, e as partes constituem o nosso corpo. Ou seja, a pessoa sente, pensa e faz pelo seu corpo. Então, nesse conceito de imagem corporal, se ele estiver muito distorcido pela sociedade, ou se você incorporou muitos padrões sociais, as coisas todas, você pode não gostar de parte do seu corpo, rejeitar o seu corpo. Isso vai levar você a criar distúrbios em relação à alimentação. Tá? Então, cada um, gente, tem gente que tem perna mais grossa, mais fina, etc. Então, dentro do que é um corpo saudável, tem infinitas nuances. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Exercitar-se, sentir a diferença. Então, comer intuitivo, tá? E aqui a ideia do comer propõe que, além de comer intuitivo, as pessoas devem se exercitar, tá? Então, e aqui, ó, repara,
o exercício como fonte de bem-estar e não só para queimar calorias, combinando então exatamente com a ideia da Michelle Seeger. Para isso, você precisa buscar, ó, a Seeger fala isso, né? Atividades prazerosas, incluindo as formais, que é formais, fazer exercício na academia, etc. E nas não formais, né? Como a gente viu muito lá no módulo 3, como os exercise snacks. Aqueles são exercícios não formais, não se faz em qualquer lugar, tá? A prática de atividade física deve ser considerada como prioridade não negociável, ou seja, para dar prioridade à sua prática. E aí, se você pegar aquilo que a Michelle Seeger falou, como é que então eu posso ser inegociável se eu tenho a minha vida? Entendeu o que ela dizia lá. Sim, eu tenho meus valores, que são os mais importantes, mas o exercício, se eu entender ele como algo que alimenta o meu bem-estar, a minha saúde, o meu bem-estar, o meu humor, a minha energia, a saúde é uma consequência, né? Eu vou conseguir fazer isso. E aí se torna negociável, porque foi o que aqui não está falando assim, mas a Michelle Seeger falava, né, que o que nos nutre, nós mantemos. Então, se eu entendo o exercício como um fator vital que vai me energizar, vai me fortalecer, eu vou repetir toda vez. Honrar a saúde, né, praticar a nutrição gentil. O que é nutrição gentil? É que as escolhas sejam feitas para honrar a saúde e o paladar, fazer com que as pessoas estão bem. Ou seja, se alimentar, né, de forma equilibrada, que traga prazer, né? Não só comer aquela gula, aquela coisa toda. Então, praticar a nutrição gentil é exatamente o contrário do nutricionismo, né? Da prática terrorista. É que a gente falou agora há pouco, né? A gente tinha falado que você tem a mentalidade da dieta, não pode comer isso, é proibido. Então, nutrição gentil é isso, é entender que você pode comer várias coisas que te fazem bem, que te agradam, mas com atenção. Né? Eu não é porque eu gosto de tal coisa que eu não vou empurrar, não é isso. Então, não proíbo. Então, você vai fazer um cardápio. Ah, a pessoa não gosta disso. Ok, não tem problema. Você pode consumir esse alimento. Então, isso é nutrição gentil. E a nutrição gentil é justamente o oposto do que ele chama de nutricionismo. Que é o terror nutricional. Porque se você olhar na internet e conhecer alguns nutricionistas, eles literalmente impõem o terror nele, né? Mesmo, né? Então, as pessoas devem ser saudáveis, mas entendendo saúde com bem-estar. É uma coisa da ONU lá que a gente falou. Então, em resumo, a proposta do comer intuitivo foi criada pelas duas nutricionistas quando lançaram um livro com o mesmo título. Consiste em diversos princípios que visam personificar conceitos prejudiciais à saúde, né, e prestar atenção à chamada sabedoria do corpo. Então você vê que, da mesma forma que o da Michelle Seeger, né, que falava do sensuor, do Judson lá que falava da desconstrução da fome, a coisa da nutrição intuitiva é uma proposta para ressignificar como eu vejo a alimentação. Cada um, né? O da Michelle Seeger é ressignificar a ideia do exercício. O Judson lá, e essa aqui do Comer Intuitivo, é ressignificar a ideia da alimentação. Então é isso, né? Obrigado aí e até uma próxima aula. Tchau, tchau.